Eu quero cumprimentar você, a senhora, o senhor, com um bom dia, na graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia, dizendo saia ou calça. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3. Vou ler versículos 3 e 4. Dizem assim: o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Hoje é 7 de agosto de 2023. Deus Santo, eu te adoro. É no nome de Jesus que estou aqui em oração. Quero te apresentar a pessoa que me ouve, a família dessas pessoas, a minha família, a minha vida, a nossa missão aqui. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema para a palavra do dia e o tema é uma pergunta. Eu disse saia ou calça? Olha, eu vou falar de um assunto polêmico entre os cristãos e quero salientar que este assunto, esse tema, a origem dele é que eu já havia sido interpelado e algumas pessoas, no sexo feminino, cristãs, me pediram para tratar desse assunto aqui na nossa programação, no nosso canal. E eu fiquei pedindo a Deus uma palavra, porque é difícil, é muito complicado a gente falar sobre vestes cristãs, tá bom? Eu sempre sou favorável a que a mulher se vista de uma forma comportada. Eu estou falando mulher, mas é para os homens também, viu? Mas como assim, a mulher, eu sempre digo, o corpo feminino, ele tem mais a apresentar no sentido anatômico do que o homem. Então assim, tem silhuetas, tem detalhes que uma roupa, dependendo do tipo, do estilo dessa roupa, pode provocar sensações, no sexo oposto de desejo. Quando Pedro, aqui nesse texto base que eu li, ele está aqui doutrinando, a igreja, ele não está falando que a irmã deve usar ou não, tipo um vestido ou uma calça comprida, Ele diz assim que o enfeite das irmãs não seja o exterior, ou seja, não mostre apenas o estilo de roupa que você está vestindo, mas que seja o seu coração um coração incorruptível, com o espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Então a gente observa que ele não está determinando modelos ou modelitos de roupas aqui. Agora é claro que a Bíblia está aí sempre mostrando que nós devemos, tanto mulheres como homens, nos vestir de forma que o nome de Deus não seja escandalizado, o nome de Deus seja realmente glorificado. Inclusive, na época sacerdotal, uma das orientações, está lá no livro de Êxodo, de Deus em relação aos sacerdotes, para que eles fossem ministrar no santuário, eles teriam que usar por baixo da sua roupa, da sua vestimenta sacerdotal, o que a gente chama hoje de um short, para cobrir as suas coxas, as suas partes íntimas não fossem vistas. Então é uma questão muito delicada esse assunto, porque é mais hoje indicado uma mulher usar uma saia ou um vestido que seria uma túnica na época sacerdotal, E a gente observa que essa mulher, se for para o altar, tem que ter muito cuidado, como disse aqui Deus, orientando Moisés, uma veste a mais para cobrir as coxas dos sacerdotes. Era uma espécie de uma cirola da cintura até os joelhos.
Então a gente tem que entender que não se trata apenas de Assembleia de Deus ou Batista. Batista tradicional permite usar calça, Batista renovada não permite. Inclusive, veja como isso é interessante. Algumas das denominações que se enquadram na categoria do cristianismo presente, vou só citar alguns aqui que a gente conhece: Batista, Episcopal, não denominacional, evangelista, metodista, presbiteriano, pentecostal, luterana, a igreja, estou falando de igreja aqui lá no feminino, anglicana, o evangélico em si, as Assembleias de Deus, Discípulos de Cristo, Igreja Unida de Cristo. Essas igrejas, embora elas estejam ali como denominações do cristianismo, elas têm pontos de vista diferentes, defendem tradições separadas e adoram de maneiras distintas. O cerne de sua fé está centrado, gente, em torno da vida e dos ensinamentos de Jesus. Aí a pergunta é: saia ou calça para as mulheres? Jesus se sentiria como? Jesus se sentiria bem? Vou falar de mim, eu sendo uma mulher, uma irmã, uma serva de Deus. Será que, baseado nos ensinamentos de Jesus, será que Jesus se sentiria bem eu me apresentando, por exemplo, com um vestido ou uma saia e blusa, só que com um tecido fino ou um tecido grosso mesmo, mas muito arrochado, colado no corpo? Ou será que Jesus se sentiria bem eu com a calça comprida, eu mulher, é hipotético que eu estou falando, é claro, né? Com a calça comprida, e essa calça comprida colada no meu corpo, mostrando toda a minha silhueta, ou uma calça comprida, com bastante folgada, né? Assim, com folga, não delineando o meu corpo, protegendo-me como mulher da cintura até os pés. Como é que Jesus ia me ver nessas condições que eu falei aqui, tanto de um lado como de outro? Então a gente tem que saber, existem dogmas, costumes, doutrina. Eu vou mais para o lado da doutrina, que é aquele conjunto de regras e orientações que servem de base, doutrina é isso, para o aprendizado dos praticantes de crenças filosóficas, políticas e religiosas. Então é um assunto muito importante que eu não vejo ser tratado nas igrejas, tá? E eu pedi muito ao Espírito Santo que me orientasse, porque isso é difícil, é complicado, e eu não quero arrumar aqui inimizade. Eu não tenho também o suprassumo da verdade. Estou querendo apenas usar a Bíblia. Quando lá em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 5, Moisés, orientado por Deus dando a Moisés as diretrizes para o povo de Israel, diz assim: não haverá traje de homem na mulher, e não vestirá o homem veste de mulher, porque qualquer que faz isso, abominação é ao Senhor teu Deus. Mas o que é veste de homem e de mulher aqui, nesse texto exegeticamente falando? Eu entendo que, assim, Deus não estava proibindo nesse texto aqui, de Deuteronômio, homens e mulheres usarem algum tipo ou artigo de roupa semelhante. Inclusive, na época, ambos os sexos usavam túnicas. Assim como ambos hoje, homens e mulheres, em muitas culturas, hoje essas pessoas usam calças compridas. Então, eu acho que não é correto a gente, por exemplo, pegar esse versículo aqui e condenar as mulheres que usam calças, tá? Mas Deus quer, repito, que mantenhamos distinção entre os sexos. Há até um termo, um ensinamento de Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, quando Deus faz distinção. Deus quer que sejamos diferentes no sentido da distinção do sexo. Saber que quando a gente põe os olhos em uma pessoa, aquilo é uma mulher, e pôr os olhos em outra pessoa, aquilo é um homem. Versículo 13 da primeira carta de Paulo
no capítulo 11, na sua primeira carta, como já disse, versículo 13, diz assim: julgai entre vós mesmos, é decente que a mulher ore a Deus descoberta? Paulo está falando aqui de cabelo, não é de véu, tá? Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o varão ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Estou lendo versículo 15. Mas se alguém, versículo 16, quiser ser contencioso, nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. Então, só para a gente ter uma ideia, aqui não é roupa, que está se falando de vestes, mas está se falando de cabelo. Ou seja, uma apresentação visual que vai distinguir, né, diferenciar homem e mulher. Então, eu não sei se você, a senhora, está percebendo, gostaria de ter mais tempo, eu não tenho tempo, já manda parar. E eu acho que esse assunto deve ser explorado mais na frente aqui por nós. Se você concorda com isso, a senhora, o senhor, nos mande aí no comentário no nosso canal, dizendo que quer. E quem tem o WhatsApp do canal pode falar comigo pelo WhatsApp, pedindo para a gente prosseguir com esse assunto. É muito interessante. Espero que você, a senhora, o senhor, tenha entendido. Se você nasceu numa igreja que nasceu na fé, né, que o uso de calças compridas não é permitido, então não acho que você deve usar calças compridas nessa igreja. Você estará indo de encontro, não é, ao estatuto dessa igreja. Eu não concordo que você use. Mas se você nasceu na igreja, nasceu na fé, na igreja batista, um exemplo, ou outra igreja presbiteriana, tradicional, que permite o uso de calça comprida e tem sua fé em Cristo Jesus, quem sou eu para dizer que você, a senhora, o senhor que usa calça comprida, minha irmã, vai para o inferno? Ótimo dia a todos, servo de Deus, Jessé.